O Chapéu de Palha foram ganhando poderes até que se tornaram um bando Yonkou. Essa evolução de classificação se deu por conta do poder, e será por conta do poder que o bando se tornará o bando do Rei dos Piratas. E para o Luffy virar o Rei dos Piratas, os Chapéus de Palha precisarão bater de frente com almirantes, Yonkous, Barba Negra, Goroseis e Musamá e muito mais. Por isso listei todos os poderes de cada Chapéu de Palha. Cada personagem possui poderes distintos, então vamos conhecer os poderes de cada um. A tripulação do Chapéu de Palha, liderada por Monkey D. Luffy, é conhecida pela sua diversidade e força única, com cada membro possuindo habilidades especiais que os tornam formidáveis no universo de One Piece. Desde a fundação do grupo, cada membro evoluiu ganhando os poderes e habilidades ao longo das suas aventuras, especialmente após os eventos significativos na guerra no país de Wano. Vamos dar uma olhada rápida nos poderes de cada um dos 10 membros. O Monkey D. Luffy, que é o capitão, tem a habilidade da fruta do diabo Gomu Gomu no Mi, que o torna feito de borracha, permitindo-lhe esticar seu corpo de maneiras impossíveis. Após os eventos em Wano, ele desbloqueou novas formas da sua habilidade, aumentando significativamente seu poder. O Zoro é um espadachim que usa 3 espadas com estilo único, o Santorio, e possui uma força sobre-humana. Seu treinamento rigoroso resultou em técnicas de espada ainda mais devastadoras. Nami, a navegadora, controla o clima e o Clima Tact, uma arma que lhe permite criar fenômenos meteorológicos para atacar ou defender. O Sop é um atirador com habilidades incríveis com uma precisão incrível, e uma variedade de munições especiais em seu estilingue que chama Kabuto. O Sanji é cozinheiro e um lutador extremamente habilidoso que usa suas pernas para lutar, com técnicas que incluem Diablo Jumble e outras. O Chopper é um médico da tripulação que é uma rena que comeu a fruta do diabo Hito no Mi modelo humano, que pode se transformar em uma rena humano. Ele é muito poderoso e muito inteligente. Nico Robin pode criar cópias de partes do seu corpo em qualquer superfície ou objeto com a habilidade da Hana no Mi. Já o Frank é o carpinteiro da tripulação e é um ciborgue com um corpo repleto de dispositivos mecânicos que ajudam ele em combate, inclusive raios lasers. Já o Brook é um músico e espadachim que pode usar o poder da fruta do diabo Yomi no Mi para se separar de seu corpo e se tornar imortal. O Jinbe foi o último a se juntar, que é o mestre do karatê dos homens peixes, e este Chichibukai que traz uma força física tremenda e habilidades incríveis com Haki. Cada membro do Chapéu de Palha não apenas possui habilidades únicas, mas também demonstrou crescimento significativo em seu poder e habilidades, tornando-os uma das tripulações mais formidáveis dos mares de One Piece. E essa diversidade de poderes combina com sua união e lealdade inabalável, por isso listei os poderes de cada um, mas de forma detalhada. Isso que vimos agora foi só o resumo, então vamos aos poderes incríveis de cada Chapéu de Palha. Tony Chopper. A princípio, o Chopper era uma rena assim como as outras, mas por ter uma característica única em seu nariz, que no caso é azul, ele acabou não sendo bem aceito entre as renas, chegando até mesmo a ser rejeitado pelos seus próprios pais. Até que certo dia, o jovem rena acabou comendo de forma acidental a Hito no Mi, a fruta do humano, uma fruta que dá ao usuário a capacidade de se transformar em humano, e também uma inteligência acima da média. Com isso, o Chopper, que antes era uma rena, agora pode ganhar uma inteligência humana que permitiu que ele compreendesse e falasse a língua dos humanos. Aliás, fica a pergunta, e se o humano ingerisse a fruta do humano, o que seria que acontecesse com ele? Bom, o Oda já foi questionado sobre isso e a resposta foi a seguinte: ele diz que o ser humano ficaria ainda mais inteligente caso comesse essa fruta. Mas enfim, além de ganhar uma inteligência que nenhum animal jamais teria, Chopper consegue atingir 3 formas diferentes. A primeira delas é a Oak Point, o modo andante do Chopper. E essa é basicamente a forma original dele, onde o Chopper permanece em seu corpo de rena, capaz de andar como um quadrúpede e também mantém os chifres característicos de uma rena. A segunda é a Brain Point, que pode ser considerada como uma forma híbrida, e essa é basicamente a forma pequena que o Chopper consegue se manter. E a que ele mais usa. O grande diferencial dela é que o Chopper consegue pensar igual ao humano, possui ao mesmo tempo a sensibilidade de uma rena, o que acaba mesclando as duas principais características de um humano e de uma rena.
Por último, ele também tem o Heavy Point, a sua transformação completa de humano, onde o Chopper recebe um corpo alto e forte similar de um humano. Só que além dessas, ele também adquiriu outras transformações graças a Rumble Ball, que são pílulas criadas por Chopper que dão a ele a capacidade de alcançar diferentes formas. Entre elas nós temos a Jumping Point, que concede a ele pernas humanas capazes de pular por longas alturas. Também temos a Arm Point, que pode aumentar os músculos do seu braço para ficar ainda mais forte. E ele também consegue usar a Horn Point, fazendo com que seus chifres fiquem ainda maiores. Outra forma interessante é a Guard Point, que dá ao pequeno Chopper a capacidade de crescer os pelos do seu corpo por completo, para se proteger com uma espécie de escudo peludo. E sem dúvidas, a forma mais forte do Chopper é a Monster Point, que dá a ele essa aparência monstruosa e super poderosa que demonstrou ser superior às habilidades dos membros da CP9. A princípio, ele perdia todo o controle nessa forma, mas após passar 2 anos estudando sobre pílulas, ele desenvolveu uma Rumble Ball que lhe permitiu manter o controle enquanto estivesse transformado nessa forma monstruosa, que, diga-se de passagem, conseguiu dar umas belas palmadas no Queen, um dos comandantes de Kaido, Nami. Diferente da maioria dos tripulantes de Chapéu de Palha, Nami não possuía nenhuma habilidade fora do comum. Só que mesmo assim, ela melhorou consideravelmente suas habilidades furtivas, pois desde a infância ela dedicou a vida para roubar piratas perigosos. Uma tarefa que envolve coragem e muita agilidade e esperteza. Então, com toda essa experiência, ela adquiriu um aumento interessante em suas capacidades físicas, alcançando uma velocidade e uma força que bate de frente com soldados treinados da marinha. Mas seu grande aprimoramento de poder veio quando ela recebeu sua primeira ferramenta, o Bastão Climático. Esse bastão foi criado por Usopp, e talvez você se pergunte como ele conseguiu uma arma tão forte como essa. Bom, na verdade, Usopp em nenhum momento criou esse bastão para ser utilizado em batalha, pois a função dele era apenas para gerar entretenimento e fazer o pessoal rir com bolinhas que saíam dele. Porém, quando Nami se apossou dessa arma, ela usou sua criatividade para tornar esse bastão de brinquedo em uma ferramenta que lhe ajudaria em todos os combates. E essa ferramenta concede a Nami o poder de manipular o clima ao seu redor, e ela consegue isso graças às bolhas projetadas a partir do seu bastão, que acabam dando a ela uma gama de poderes muito grandes, como por exemplo, quando a Nami gera bolhas de calor e de frio que inferem danos com seus inimigos. Fora que ela também consegue implementar um campo elétrico dentro da sua bolha, que também infere danos ao seu adversário quando atingido. E quando ela faz a junção de todas as bolhas de frio e de calor e eletricidade, Nami provoca uma intensa rajada de vento. Também vale ressaltar que durante o time skip de 2 anos, Nami dedicou todo o seu treinamento para estudar sobre o clima, o que possibilitou ela se aprimorar o seu bastão e também de utilizar novas habilidades climáticas. Porém, o seu maior power-up veio após o arco do País Wano, onde a Nami se tornou a dona de Zeus, uma nuvem criada a partir da alma de Big Mom, que inclusive só era uma mulher muito forte graças aos poderes dos seus homies, e um deles era Zeus. Assim que Nami se apossou de Zeus, o que acabou permitindo que ambos produzissem rajadas de raios tão fortes que demonstraram ser capazes de derrotar até mesmo um Tobiropo. E a Nami também consegue soltar raios, nuvens e muito mais. Brook. Só de olhar pro Brook a gente já sabe que ele não é um cara normal. Porém, mesmo sendo um esqueleto enorme, Brook detém diversas habilidades, pois ele atua como um pirata desde os tempos em que o Gold Roger era só um mero novato na pirataria. Então, com toda essa experiência, ele se tornou um exímio espadachim, tornando-se capaz de rivalizar por alguns instantes com o cadáver do lendário samurai Ryuma. Ele também é usuário de uma fruta, sendo esta a Yomi Yomi no Mi, a fruta da ressurreição que dá ao Brook a capacidade de voltar à vida após sua morte. O poder da sua ressurreição tão grande que permite que Brook viva tranquilamente sem mesmo possuir órgãos ou músculos, sendo a única coisa que mantém sua carcaça viva são seus ossos. Já após o time skip, Brook desenvolveu uma habilidade muito eficiente a partir dos poderes da sua fruta, onde ele conseguiu tirar a alma do seu corpo e viajar livremente como uma espécie de fantasma. Fora que com a junção das suas técnicas de espada com os poderes da sua fruta, Brook consegue inferir cortes que congelam o sangue do seu adversário. Além disso, já que ele é um músico, Brook consegue criar notas musicais que fazem seus adversários pegarem no sono. É um poder bem roubado. Franky.
Quando era só um mero humano, Frank já demonstrava ser um cara bem forte, visto que ele conseguiu sobreviver após um impacto direto com um trem. Depois disso, ele reconstruiu todo seu corpo com partes robóticas e cibernéticas, tornando-se ainda mais um ciborgue por completo. E a variedade de coisas que ele pôde fazer são absurdas, pois o Frank consegue fazer de tudo, desde mudar a forma do seu cabelo até atirar rifles com seus punhos. Isso acontece porque o corpo dele é composto por diversas ferramentas como canhões, rifles, que são usados para atirar em inimigos e raios lasers. Fora que, por ser um robô, ele possui uma força e uma resistência sobre-humana, mostrando ser capaz de suportar até mesmo balas e tiros e ataques potentes. E ele também tem uma forma metralhadora de seus poderes, que no caso é a Frank Shogun, um robô criado por ele mesmo que é utilizado em batalhas mais longas. E esse robozinho simplesmente potencializa todos os poderes que ele já possui normalmente. Com isso, ele fica com um poder de luta que supera até mesmo os poderes integrantes dos bandos de Yonkous. Após ser pego por um trem, ele estava mais para um personagem com modificações corporais pouco tecnológicas. Mas após encontrar o laboratório de Vegapunk, ele aprimorou ainda mais seus poderes e seu corpo, virando um ciborgue muito parecido com um pacifista, podendo disparar raios lasers e muito mais. O Usopp. Seguindo, nós temos ele, um homem que busca se tornar um bravo guerreiro do mar. Apesar de sempre ser subestimado, o Usopp é sem dúvidas um dos integrantes mais importantes do Chapéu de Palha, pois ele conta com uma das melhores miras em toda a obra, pois como visto no arco de Enies Lobby, ele foi capaz de acertar um alvo mesmo estando a quilômetros de distância. Outra coisa que vale a pena ser mencionada é que ele também é muito inteligente em combate. Um exemplo claro disso foi na sua luta contra o Luffy, onde ele se preparou totalmente para a batalha e chegou bem perto de vencer. E com toda essa sua genialidade, o Usopp também consegue criar inúmeras ferramentas, como por exemplo a sua Kabuto, que é um estilingue utilizado por ele em seus combates, e é enorme. Fora que ele também projeta inúmeras armas para serem atiradas nesse estilingue. Entre elas, o Usopp consegue atirar balas feitas de explosões para atordoar os inimigos, e em seu arsenal ele também conta com bombas de plantas que, quando disparadas, acertam os inimigos e os neutralizam. Só que de todas essas habilidades, a sua principal é o Haki da observação. Ele despertou essa habilidade de forma inconsciente em Dressrosa, onde conseguiu utilizar o Haki para avistar o seu alvo, mesmo estando em uma posição invisível a olho nu. Nico Robin. Em questão de força física, Robin não é lá uma das pessoas mais fortes do bando, mas quando ela usa dos poderes da sua Hana Hana no Mi, a fruta das flores, essa mulher vira o demônio em pessoa. Com os poderes dessa fruta, dessa Akuma no Mi, Robin consegue projetar uma quantidade enorme de braços ou pernas a partir de qualquer objeto ou pessoa. Já após o time skip, Robin aprimorou suas habilidades com essa fruta e conseguiu invocar partes gigantes dos seus membros. Fora que ela também aprendeu a fazer clones a partir dos seus poderes de Akuma no Mi. Já no arco do País de Wano, Robin demonstrou seu auge de poder de luta quando despertou sua transformação final, a Demon Floor. Dessa forma, Robin atinge uma aparência gigante e bem maligna. E essa forma também demonstrou ser tão forte que conseguiu estrangular a Black Maria sem maiores dificuldades. E olha que ela era uma das mulheres mais fortes desse mundo, Jinbei. Adiantando, nós temos o Cavaleiro Jinbei, o tritão mais forte desse mundo. Por ser um homem peixe, ele já é 10 vezes mais forte e mais resistente que qualquer ser humano. Fora que foi dito uma vez que ele lutava de igual para igual com Ace, enquanto Ace era usuário da Mera Mera no Mi. A resistência do Jinbei é tão absurda que ele foi uma das poucas pessoas que resistiu a Impel Down sem reclamar de dor. Outro grande feito de resistência foi durante Marineford, onde o tritão saiu vivo, mesmo após ser perfurado por um ataque concentrado de magma de Akainu. Além de ter todas essas capacidades sobre-humanas, Jinbei também é especialista no Gyojin Karate, que é o estilo de luta padrão dos homens peixes. E essa técnica avançada de luta permite que ele consiga prever os golpes dos inimigos e também de potencializar cada ataque feito. E olha que ele fez isso tudo em solo terrestre, porque se a luta fosse embaixo d'água, ele teria muita vantagem contra qualquer um. Vinsmoke Sanji. Esse mero cozinheiro se trata de um homem que prefere lutar com os pés porque valoriza os punhos. Sendo assim, Sanji se tornou um mestre no estilo de combate com os pés, onde ele utiliza toda a sua força concentrada nas pernas para acabar de vez com os inimigos. Já durante seu treino com Ivankov no reino, ele aprendeu a utilizar o Skywalk, uma técnica que lhe permite chutar o ar para saltar em grandes alturas,
e também para aumentar sua velocidade enquanto não estiver no chão. Também vale ressaltar que sua técnica Diablo Jumble, uma das técnicas mais poderosas do Sanji, onde ele aquece o seu pé até pegar fogo. Então, devido à alta temperatura do seu corpo e de seus chutes, ele consegue produzir fogo para queimar os inimigos com um único golpe. Já recentemente, Sanji teve um dos maiores aumentos de poder de luta até agora, onde ele despertou o seu fator de linhagem. E esse poder só pode ser adquirido por meio de modificações corporais, que no caso a família do Sanji possui. Todos seus irmãos tiveram modificações para que seus corpos se tornassem verdadeiras máquinas de combate sobre-humanos. Porém, o Sanji só veio a despertar esse poder depois de adulto durante o arco do país de Wano. E nessa forma, o Sanji vira um completo monstro, pois ele foi capaz de tancar um golpe a queima-roupa da espada do Queen bem no meio da sua cara como se não fosse nada. Fora que ele também chutou o próprio Queen para as nuvens como se estivesse chutando uma bola de futebol. E olha que o Queen certamente pesa algumas toneladas. Então pode anotar, daqui pra frente o Sanji vai demonstrar um poder de luta cada vez mais absurdo graças a esse fator de linhagem. Roronoa Zoro. Zoro é sem sombra de dúvidas um dos espadachins mais fortes do mundo atualmente. Isso não é por acaso não, pois desde criança é possível notarmos que o Roronoa sempre foi alguém muito disciplinado e consciente em seus treinamentos. Geralmente seus treinos sempre foram bem pesados, onde ele levava seu corpo aos limites para alcançar um poder ainda maior. Isso acontece até os dias atuais, pois ele ainda mantém uma série de treinos intensos que visam o ganho de força muscular. Devido a tudo isso, Zoro alcançou uma força bruta tão grande que conseguiu se tornar capaz de erguer monumentos enormes. Já quando se coloca uma espada em cada uma das suas mãos e outra em sua boca, esse cara vira um completo monstro. Pois por ter uma força absurda, somada ao seu incrível manejo de espadas, Zoro consegue cortar o aço e até mesmo rochas colossais de uma forma bem tranquila. Além de já ter toda essa força descomunal, o Zoro tem algumas técnicas únicas de espadachins, pois usando suas espadas, Zoro é capaz de cortar o ar para fazer com que ele atire uma rajada de longa distância nos inimigos. Fora que ele também tem outras técnicas únicas que nunca foram mostradas por outra pessoa na obra, como por exemplo ele é capaz de aumentar o tamanho de seus bíceps instantaneamente, o que acaba fazendo sua força aumentar muito mais. Zoro também consegue utilizar uma técnica muito poderosa chamada Ashura, um poder que cria uma espécie de dois clones do Zoro, permitindo que ele empunhe 9 espadas ao mesmo tempo. Pois é, com o Zoro não tem brincadeira não, ele só não usa 20 espadas porque não tem como mesmo, senão já era. Já estaria usando e estaria muito mais poderoso. Monkey D. Luffy. E passando agora pro nosso querido capitão e líder do bando, a gente vai falar dos poderes de Luffy. Por ser usuário da Hito Hito no Mi, Luffy detém de um corpo completo de borracha que dá a ele uma resistência tão grande que apenas cortes ou golpes com Haki fazem ele sofrer danos. Com seu corpo de borracha, ele consegue esticar qualquer parte do corpo, e essa habilidade é muito utilizada por ele para infligir golpes em seus inimigos com uma força e uma velocidade fora do comum. Luffy também demonstrou ser muito inteligente quando alcançou diferentes formas da sua fruta. Por exemplo, ao bombear o sangue de seu corpo, Luffy recebe mais nutrientes e oxigênio de uma forma muito mais rápida, o que acaba lhe concedendo a transformação chamada de segunda marcha, uma forma muito mais rápida e poderosa da sua forma padrão. Outra grande forma que ele ganha a partir da sua criatividade com a fruta é a terceira marcha, onde nela Luffy sopra um de seus dedos para que os ossos de seus punhos inflem em um tamanho tão grande que conseguem destruir até mesmo edifícios. Já na quarta marcha, Luffy alcança uma força e uma velocidade acima de todas suas outras formas, onde nessa ocasião ele sopra seus músculos revestidos com Haki até que eles fiquem inflados. Com isso, Luffy aumenta muito seu poder de luta. Além dessas, o Luffy também tem sua transformação mais forte, que é a quinta marcha. Para alcançar essa forma, é necessário o Luffy despertar os poderes da sua Akuma no Mi e fazer seu coração bater conforme os tambores da libertação. Em seguida, ele atinge uma forma tão forte que a natureza da borracha só se limita à sua própria imaginação. E essa transformação também dá a ele os poderes de despertar da fruta, onde pode transferir as propriedades da borracha para o resto do ambiente. Sem sombra de dúvidas, os chapéus de palha estão em outro nível. São muito poderosos e possuem diversas habilidades. Por isso, eu fiz essa lista com os poderes de todo chapéu de palha.
E olha, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui somos 100% focados em One Piece. E se você quer mais vídeos de One Piece, clica no vídeo que está passando na tela, que eu garanto que você vai curtir, porque está mais completo que almoço de vó no domingo. Clica aí que você não vai se arrepender.